de volta em nossa programação. Olha, muito especial o programa de hoje. É bom a sua participação aí. 9192-3023, você manda mensagem. O assunto é Alzheimer. Gente, que doença maluca. Olha, o meu pai teve Alzheimer, doutora, e eu quero perguntar em cima da doença que o meu pai teve. O meu pai, ele já morreu com 88 anos, tinha fazia exercício, uma pessoa que se cuidava. Mas um dia ele pegou e foi passear e daí nós tivemos que achar ele um dia e meio depois. Se perdeu. Foi a primeira vez que a gente ficou sabendo que ele tinha Alzheimer. É de uma hora para outra, doutora? É importante que a população aprenda quais são os primeiros sintomas, e são os sintomas mais importantes. Os pacientes, lembrar que é o problema da memória. Certo. Então, é o paciente que esquece onde mora, esquece comida na panela, começa esquecendo o nome das pessoas, fatos recentes, então conta uma história, ele esquece, mas a memória passada dele ainda está íntegra. Ele começa a esquecer para que serve um microfone, para que serve uma caneta, troca o nome e ele esquece mesmo de falar. Então a gente começa a falar, ele começa a repetir as coisas que a gente fala. A mente fica preguiçosa? É como se fosse uma mente preguiçosa. Mas é diminuição de células, doutor? É morte das células? Não, na realidade o que tem é um emaranhado de amiloides, de proteína dentro do cérebro e que vai diminuindo a massa cerebral, atrofiando e por causa desses emaranhados. Mas doutor, olha aí, nós estamos tendo uma aula aqui de medicina hoje, muito boa. Doutora, tudo depende do cérebro. O Alzheimer depende 100% do cérebro, é isso? 100% do cérebro. Então... O cérebro é o que comanda tudo na vida da gente. Sim, então por que ele perde a fala? Porque esquece. Porque esquece. Fica preguiçoso. Fica preguiçoso. E a questão, por exemplo, das funções digestivas? Há possibilidade também? Ou as funções renais? Acontece... O paciente começa com incontinência urinária, diarreia ou constipação, porque é isso mesmo, o cérebro dele começou a ficar preguiçoso. Então ele não lembra quando tem que fazer E ele xixi? não lembra quando tem, e não sabe avisar, ele não sabe mais se controlar. Não sabe mais controlar o xixi, não sabe controlar mais a urina, não sabe mais controlar para evacuar, acaba piorando outras funções, como o rim, como o pulmão, como o coração. Meu Deus, então uma coisa depende da outra, né? O corpo humano é uma verdadeira máquina. E o que a doutora está nos falando aqui hoje é assustador, sim, porque é uma doença que surge lentamente e leva a pessoa a óbito. Quanto tempo dá para conviver com Alzheimer, doutora? Dá para conviver em média de 5 a 10 anos. É que ele tem 3 estágios, né? O estágio inicial, que é esse de mudança de comportamento, ele é um estágio mais duradouro, aí que é o que a gente já chama de demência leve a moderada. Até chegar a demência grave, que chega de 10 anos, quando o paciente já está acamado, em posição fetal, e que ele não responde a estímulos de fora, não reconhece mais nem a fala, nem a expressão. Às vezes nem se alimenta sozinho. Não se alimenta porque ele esquece como é que come, porque a gente aprende a comer. Isso faz parte da memória. Assim como o paciente também esquece as pessoas porque está guardado na sua memória a visão da pessoa, a fala da pessoa. Então, é por isso que ele esquece quem são as pessoas que estão no convívio dele. Esquece vozes. Como ela, então, vai esquecer de comer, de ter a sua higienização pessoal. E isso acaba tendo até um tempo rápido entre a demência leve a moderada até a demência grave. Tá. E a senhora que está nessa área da medicina neurológica, vê possibilidade de estudos avançarem, doutor? Sim, a tendência é cada vez mais. Né? O Brasil, a gente brinca que ainda engatinha nas pesquisas, que enquanto os Estados Unidos voam a jato, o Brasil está engatinhando, mas a tendência é cada vez mais. A gente já tem centros aqui no Brasil, em Campinas, em São Paulo, em Ribeirão Preto, que estão num caminho favorável, ao menos para frear a doença. Mas não importa. Se vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem da onde vir, mas que venha, pelo menos, talvez não a cura, mas sim, que mas a gente possa ter um alívio, né? Nessa questão. Porque o que é mais difícil, na realidade, é para o cuidador. É o cuidador que está lá no dia a dia, que está vendo a deteriorização. É difícil você ter que ensinar novamente a comer, ensinar a lavar a sua mãe, o seu pai, né, seu irmão mais velho, que às vezes não tem um cuidado, e isso gera toda uma depressão, um cansaço na família também. Tem pergunta aqui, doutora, perguntando assim, existe pessoas que fingem ter Alzheimer, doutor?
Ah, no começo pode tentar fingir, mas não tem como, não. A gente pega no pulo do gato daí. O que é muito comum é um paciente que tem depressão, estresse, porque hoje em dia o trabalho da gente é cansativo, o trânsito tá difícil, demora a consulta pra gente conseguir ir com o médico, tudo isso nos cansa. E aí a gente começa a esquecer coisas básicas do dia a dia, mas isso é mais por estafa, isso mais acontece em pacientes jovens também. E aí ele já fica preocupado. Tô com demência, tô com Alzheimer, tô com algum problema. E aí você vê que na realidade não é isso, é mais um estresse e depressão. A melhor coisa que a pessoa tem que fazer é, se tá com, assim, com medo, procurar uma ajuda e procurar especialista. E tem que ser neurologista. Tem que ser neurologista. Até porque, assim, existem tipos de demência que podem ser tratados, que podem ter uma reversão, até que o tratamento é diferente da demência de Alzheimer, então tem que ser o especialista. Doutora, tem perguntas aqui. O Alzheimer, ele prevalece mais, não sei se essa palavra prevalece é correta, na mulher ou no homem? Estudos mostram que é mais em mulheres do que em homens. Mais em mulheres? Mais doutora? em mulheres. E por quê? Não tem uma explicação ainda. Porque ela sofre demais com os homens, doutor? Talvez seja isso. Pois é, então mais em mulheres. Mas assim, por quê? Porque é uma doença... O que os estudos mostram? Que é uma doença de idoso. E a gente sabe que mulher vive mais do que homem. Talvez se a gente tivesse uma idade em que todos chegasse a um ponto em que homens e mulheres vivessem no mesmo período, no mesmo tanto, então não teria essa diferenciação. Que os homens morrem mais cedo. Morrem mais cedo. Infelizmente, a gente não sei o que acontece, a nossa genética é mais fraca e a gente acaba indo mais cedo, vai embora. E às vezes deixa a viúva bonita, nova ainda aí, né? E com dinheiro, rica ainda. Doutora, olha, essa questão do Alzheimer é uma questão assim prioritária, eu acredito, na área da saúde. Existe hoje um investimento do poder do governo nos tratamentos? Existe, o governo libera uma medicação que é de uso contínuo do paciente para melhorar a cognição dele, mas apenas em doença moderada. Mas a gente não pode esquecer que não é só isso que o paciente com Alzheimer tem, né? O paciente ele precisa de um tratamento contínuo, tem que cuidar das comorbidades que vêm junto, então esse é um paciente mais suscetível a doenças e isso tem que esperar que o governo nos agracie. Não e a é gente só... cobra sempre, poder municipal, poder estadual e federal. Eu sei que sempre tem alguém que está nos assistindo e fala, esse cara vai cobrar de novo. Vou cobrar sim. Você, prefeito de Curitiba, você, governador do estado, você, presidente da República, tem que investir muito na área de saúde. Muito, muito. Porque se você investir, você está fazendo uma profilaxia, você deixa de investir depois. É muito mais fácil você cuidar agora que a pessoa não está doente e depois ter que cuidar depois que está, às vezes, numa fase terminal. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Amor Sem Limites sobre o assunto Alzheimer. Quantos minutos tem? Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's
hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. E de volta em nossa programação, uma programação muito especial, porque nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Gomes, que está nos orientando de como ter os primeiros cuidados e também falando da doença Alzheimer, que é uma doença terminal. Infelizmente, segundo ela, aqui não tem... é só retardar, né? Doutora, me diga uma coisa, existe exercícios que as pessoas possam fazer para a mente? O que deve fazer? Sempre é importante a gente fazer exercícios para nossa memória. Certo. Então, ler mais livros, vai assistir um filme, coloca a legenda, fica, né, obrigado a ler. Mas atrapalha a vista? Não atrapalha, não. Pelo menos a gente tem uma qualidade de vida melhor. Andar para trás, começar a pintar. Quanto maior a nossa idade, mais andar para trás. Andar para trás, porque isso estimula para trás, assim? Estimula nosso cérebro a pensar diferente e fazer novas conexões. O nosso cérebro, ele se acomoda e ele não pode se acomodar. O que a gente tem que fazer. Essa palavra cruzada é bom mesmo? É importante, ela ajuda muito. Independente dos sintomas. Tá. Mas para a gente mesmo, para o nosso dia a dia, para a gente evitar esse cansaço, para a gente ter uma vida melhor. A ingestão de ômega 3 também, que tem nos peixes, é importante para a memória. Olha, então, a dica da doutora é o seguinte: exercício. Tem que fazer exercício, tá? E até andar para trás. Fazer exercício, palavra cruzada. Leia um bom livro, um jornal, uma revista, mas você faça exercício para a mente. Que a mente, ela se torna preguiçosa também, né, doutor? Se torna. Existe a demência senil, que é normal, que os pacientes acima de 80, 85 anos, normalmente já têm um esquecimento. Então, para evitar isso, que a gente faz esses exercícios, uma dieta mais balanceada, que com a idade, com menos sódio, menos gordura, fazer a ingesta de ômega 3. A gente brinca aqui, ler e comer peixe. Isso é o que vai fazer você viver bem. Pois é, doutora, mas tem um estudo aí, principalmente para os homens, diz que o ômega 3, ele pode provocar câncer da próstata aí também. Não, o câncer da próstata, ele está muito comum com a idade. Então, de qualquer forma, se você ficar idoso, você vai poder desenvolver o câncer de próstata. Segundo um especialista que esteve aqui, disse que quem chegar a 100 anos vai ter. Não tem como escapar. Ele falou, todos os homens, todos. O Léo está se torcendo lá atrás da câmera. Não adianta, Léo. Você não vai chegar a 100 anos também, né? Mas todos que chegarem aos 100 anos, segundo o doutor, olha, não escapa. É uma doença, né? Agora, uma pergunta, doutora. A questão da mente. Tudo bem, é um assunto da neurologia. Eu pergunto à senhora, quando a gente come, a gente fica com sono porque leva mais sangue para fazer a digestão. A pessoa idosa, normalmente você olha um idoso, ele está dormindo. Por que isso? Sem alimentação, sem nada, ele já está dormindo. Porque existe isso que eu te falei da demência senil. Isso já acontece na doença de Alzheimer e com a idade também. Existe essa perda de noção, de concentração, de você saber se é dia ou noite. E é muito comum, então, o paciente idoso, ele perder se é dia ou noite, ele se desorientar no tempo e no espaço, e por isso que está sempre tirando esses cochilos. Então, mas mesmo aquele que... Eu estou falando por mim aqui, olha. Às vezes, eu me alimento e dá um sono, porque eu sei que o sangue vai ali para fazer a digestão. Mas, doutora, normalmente a gente não dorme porque não tem tempo. Mas tem alguns lugares do mundo que faz a tal da sesta. Isso é bom? Isso é bom. É importante, inclusive, para descansar a memória do paciente. Olha só que beleza. Né? E ele ficar mais disposto para trabalhar durante o dia. E lembrar que vai trabalhar, vai estudar durante o dia, vai melhorar as tuas... Então, aquele que puder, tira uma sesta. Se puder. No interior, o pessoal do interior vive mais porque tira essa sesta. Tira a sesta. Eu levanto mal-humorado se eu dormir 15, 20 minutos. Meu Deus, é melhor nem deixar eu dormir. Gente, olha, estão nos avisando, doutora, que o tempo nosso esgotou. Eu quero primeiramente agradecer a você pela brilhante explicação como médica, como profissional da área neurológica. Você deu a nós aqui na questão
do Alzheimer. Foi realmente um programa muito gostoso de fazer, você muito capacitado, uma jovem médica muito capacitada. Te agradecer de coração a sua presença, e se tiver pergunta, nós vamos fazer mais, vamos te mandar mais perguntas lá. Se quiser fazer uma mensagem de despedida do programa Amor Sem Limites, esse é o momento. Quero agradecer ao vereador Zé Maria, agradecer a população, agradecer ao Hospital Nossa Senhora do Pilar pela oportunidade de a gente tratar os pacientes neurológicos, sejam eles com demência, com Parkinson, com AVC. Estamos de portas abertas se você tiver algum problema, alguma dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, você que me dá essa grande audiência, você que cuida da minha saúde, eu tenho tanto médico que cuida de mim, e você que cuida da minha felicidade, né, do meu dia a dia, muito obrigado pelo carinho. Você que me dá essa grande audiência, que me manda as mensagens, que faz eu me tornar uma pessoa mais feliz, muito, mas muito obrigado. Um beijo no seu coração, tenha um bom fim de semana, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.